Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você julga que esse vídeo pode ser interessante, pode ser instrutivo. Vamos à nossa aula. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar a aula de retificador trifásico de onda completa. Vimos na aula prévia retificador trifásico de meia onda. Hoje veremos retificador trifásico de onda completa, cuja topologia é chamada também de ponte de Grades. O retificador trifásico de onda completa é o mais utilizado do ponto de vista industrial. Se você trabalha na indústria e o retificador é do tipo trifásico, é bem comum que ele seja do tipo ponte de Grades, tipo onda completa. Por que motivo? Porque ele tem o melhor desempenho, apesar dele ser um pouco mais caro, ou mais caro, simplesmente um pouco mais caro, aí depende de um monte de outras coisas, né? Se é pouco, se é muito. Ele utilizar mais diodos. Se ele utiliza mais diodos, obviamente ele é mais caro do que o equivalente do tipo retificador trifásico de meia onda. Aqui eu tenho 3 diodos acima, D1, D2 e D3, 3 diodos abaixo, D4, D5, D6. Aqui a fonte de tensão trifásica e aqui a carga, cuja tensão de saída é a tensão VO que nós queremos ver retificada. O processo se dá exatamente para que a gente pegue essa tensão, essas tensões alternadas das fases de um circuito trifásico, de uma fonte trifásica, e transforme num valor retificado, um valor médio o mais alto possível. A gente consegue explicar parte do funcionamento deste equipamento utilizando o conhecimento que a gente adquiriu no retificador trifásico de meia onda. Para a gente fazer isso, vamos fazer uso de novo das formas de onda de tensão de fases. Essas tensões aqui apresentadas são de fases. Assim como no caso anterior, a gente tem aqui as tensões mais da fase A, mais da fase B, mais da fase C, de acordo com esse mais aqui. S mais está no ânodo desses diodos D1, D2 e D3. E este mais, esses mesmos sinais estão aqui também no cátodo dos diodos D4, D5 e D6. Então, da mesma forma que no retificador trifásico de meia onda, a tensão mais positiva vai fazer o diodo conduzir enquanto os outros dois ficam bloqueados. Então, para este caso aqui, a gente vai ter a tensão, essas tensões aqui acima, durante a condução desses diodos D1, D2 e D3. Só que no caso de baixo, é o caso oposto, né? Daria para dizer o dual oposto, daria para dizer o oposto sim. Porque vai ser a tensão mais negativa que vai fazer ele conduzir. Quanto menor for a tensão aplicada aos cátodos, é que vai acontecer da queda de tensão anodo cátodo ser maior, ou ser positiva no caso. Quanto menor for a tensão aplicada aqui nesses pontos, é que vai acontecer desse diodo conduzir, ou de um desses diodos D4, D5, D6 conduzirem. Então, é neste trecho aqui de baixo que acontece a condução desses diodos D4, D5, D6. A mais negativa delas vai fazer com que essa tensão tenha o menor valor possível, obviamente do ponto de vista aqui negativo, o menor valor possível desses trechos aqui, e, portanto, essa queda de tensão vai ser positiva e vai fazer com que esse diodo conduza. Note uma coisa aqui interessante. Eu vou ter a condução desta forma, de uma tensão positiva. Vou pegar um trecho específico, vou pegar esse aqui, ó. A tensão A é a mais positiva, quem vai conduzir é o diodo D1. Então, aqui está conduzindo o diodo D1. Aqui na tensão B, vai conduzir o diodo D2. Na tensão C, vai conduzir o diodo D3. Na tensão B, a mais negativa possível, quem vai conduzir é o diodo D5. Na tensão mais negativa C, vai conduzir o diodo D6. Na tensão mais negativa A, que é a verde, me perdi aqui, vai ser o diodo D4. Eu quero que você note que a gente tem duas tensões a serem levadas em consideração. Uma tensão acima e a de baixo, que também é da mesma forma que no retificador monofásico não completa, ela é rebatida para cima. Então, a tensão aplicada aqui, ó, é a tensão, por exemplo, aqui nesse trecho,
com D1 conduzindo, e num certo instante, com D5 conduzindo. Então, eu tenho isso aqui, ó. Olha que eu tenho VA e VB. A tensão aplicada aqui é a tensão VAB, que tem um valor raiz 3 vezes maior do que a tensão de fase, do que a tensão de linha. E note o benefício disso. O benefício é claro. No retificador trifásico de meia onda, a tensão aplicada na carga era a tensão de fase, a tensão aplicada na carga é a tensão de linha. Aqui no retificador trifásico de onda completa. O que é que a gente ganha? No valor médio, o valor sobe. Assim como no caso monofásico, que a gente viu que o retificador de meia onda para o de onda completa, o valor médio aumentou, a mesma coisa acontece aqui no retificador trifásico, e para o de meia onda para o de onda completa, o valor médio aumentou. Outra coisa que a gente pode notar é D1 está conduzindo durante um certo período, é D5 que está conduzindo, e no meio da condução de D1, o D6 começa a conduzir. Então, deixa de ser o D5 e passa a ser o D6, e a tensão aplicada, obviamente, vai ser a tensão VAC. Continua sendo o valor de linha, mas é outro diodo que está conduzindo. Se aqui a gente tem, para completar o ciclo, 360 graus e, portanto, D1, D2 e D3, assim como D5, D6 e D4, ou D4, D5 e D6, tanto faz a ordem, eles estão conduzindo por 120 graus, eu quero te lembrar que esse pulso acontece a cada 60, porque cada um deles conduz por 120 graus, mas no meio da condução de cada um deles há uma mudança de estado de um dos diodos. Então, há uma comutação. Um diodo passa a conduzir e outro passa a bloquear a cada 60 graus. Vamos seguir adiante aqui com o nosso curso e vamos ver a forma de onda definitiva, que vai ser raiz 3 vezes maior do que a tensão de fase. Eu tenho aqui a forma de onda de tensão de saída, que nada mais é do que a soma das duas tensões, a parte de baixo, obviamente, rebatida para cima. Quando você faz a soma, você vai encontrar esta forma de onda com pulsações. Aqui você vai ver este trecho, que vai ser preenchido exatamente pelo trecho daqui de baixo. E quando tiver essa lacuna, este trecho aqui vai preencher. Quando chegar essa lacuna, essa parte de baixo está aqui para preencher. E assim vai. Então, você tem mais pulsos, mas em compensação tem um valor médio maior. E você percebe que a ondulação ela é menor. Não é aquela ondulação bem grande que a gente viu no retificador trifásico de meia onda. Aqui vale alguns comentários adicionais. Adicionais não, repetitivos, para que a gente fixe algumas coisas. Daqueles três diodos D1, D2 e D3 da parte de cima, o diodo vinculado à fase com maior tensão conduz. Já os diodos D4, D5 e D6, o diodo vinculado à fase com menor tensão conduz. E a cada 60 graus há uma comutação, mas devemos lembrar que cada diodo conduz por 120 graus, mas há uma mudança, uma comutação a cada 60 graus. Isso pode ser importante porque no estudo de eficiência energética, quanto mais comutação você tem, mais perdas você tem. E isso pode ser relevante no comparativo com algum outro tipo de topologia de retificador. Outra coisa relevante é o fato de que a gente viu aqui que a ondulação é muito menor. Afinal de contas, se eu tenho essa ondulação e depois eu tenho preenchida por essa, e depois é preenchida por esse trecho. Quando for preenchido, eu quero dizer que quando estava caindo, aqui eu tenho uma tensão que é retificada, é posto para cima, rebatida. Preenche e assim vai, eu, além de ter um valor maior, eu passo a ter este intervalo aqui ó, da oscilação com a queda de tensão bem pequeno. Então, um capacitor bem pequeno, quando comparado com o retificador trifásico de meia onda, já satisfaz para tentar manter esse valor mais próximo possível de um valor constante. Seria o caso ideal. Quando a gente compara então com os retificadores monofásicos, a gente percebe que essa forma de onda é fantástica. O processo de retificação que a gente viu até agora, dentre os processos de retificação que a gente viu até agora, este é certamente o mais interessante até o momento. Vamos a alguns índices. Eu tenho nos 360 graus de um ciclo, estes pulsos e estes pulsos também.
Eu tenho estes pulsos também. Então, o que a gente tem? 6 pulsos no ciclo. Esse retificador é um diodo de 6 pulsos e quanto maior a quantidade de pulsos, mais interessante é do ponto de vista de retificação. Veja que a gente viu o primeiro, que foi o retificador monofásico de meia onda, um pulso, retificador monofásico de onda completa, 2 pulsos, retificador trifásico de meia onda, 3 pulsos, retificador trifásico de onda completa, 6 pulsos. Quanto maior a quantidade de pulsos, melhor ficou o processo de retificação. O valor médio, já posto com o valor de linha aqui, ó. Note que eu já coloquei o valor de linha como referência. Esses valores aqui são de fase. Essas são as tensões das fases, mas o valor que eu coloquei aqui, essa equação já é com valor de linha. Ou seja, o raiz de 3 já está de alguma forma contemplado aqui nesse 1,35. O valor médio é 1,35 vezes o valor da tensão eficaz, ou RMS, de linha da fonte. E aqui, o valor médio é tão próximo de um valor constante que se você fizer a integral para poder encontrar o valor eficaz da tensão de saída VO, você vai encontrar muito, mas muito próximo do valor médio. Temos um retificador bem próximo do ideal. O fator de forma é praticamente 1. 1,00008. 4 0 no meio do caminho. 1,00008. É um retificador com um fator de forma muito bom. O mesmo vai valer para o rendimento ou taxa de retificação do conversor. O rendimento ou a taxa de retificação vai ser também muito próximo de 1. Portanto, este retificador que a gente viu é, dentre os que a gente viu até agora, aquele que tem a melhor qualidade de retificação, por isso mesmo ele é o mais utilizado na indústria.